Olá! Mais uma semana que acabou e outra que está recém começando. Domingo, dia 12 de outubro de 2025. Quero deixar hoje uma mensagem para você sobre quando nós buscamos a Deus, principalmente hoje, que você está iniciando mais uma semana, sendo grato pelo que passou, pela semana que passou, independente se você ganhou mais do que perdeu, ou perdeu mais do que ganhou, mas com certeza você tem de se deixar ser ensinado nesse balanço, hoje é dia de nós colocarmos, isso na balança e pensarmos na semana que se inicia e colocar o nosso coração em Deus, para que aquilo que Ele quer nos revelar, e é sobre isso que eu quero hoje comentar um pouquinho, que Deus tem sempre um caminho a nos revelar. E Ele dá as instruções para que a gente faça, para que a gente conclua. Ele dá os ingredientes necessários, Ele dá os instrumentos para que você chegue onde e cumpra também aquilo que Ele quer para sua vida. E nós vamos por etapa, porque cada dia basta o seu mal. Nós vivemos um dia após o outro. Apesar de fazermos planos e colocarmos na presença de Deus sobre o futuro, sobre às vezes mais de um ano, sobre daqui 10 anos, enfim. No entanto, nós vivemos no hoje, no presente. E o amanhã pertence ao Senhor. Mas nós já apresentamos Ele e que seja feita a vontade dEle. Mas para que essa vontade seja feita, nós precisamos buscá-lo, ouvi-lo, estar perto dele para receber essas instruções. E é isso que eu quero comentar hoje com você um pouquinho, para meditar lá no capítulo de Lucas, no versículo, a partir do versículo 28, capítulo 19 de Lucas, versículo 28 até o 36, em que diz ali um pouquinho sobre a entrada do Senhor em Jerusalém, quando ele entra montado num jumentinho, mas ele dá ali algumas instruções para que esse jumento venha até ele, para que os discípulos tragam, dois ali dos seus discípulos, se não me engano, tragam esse jumento para que ele entre da maneira como Deus colocou, da maneira como Deus queria que fosse. E aí diz assim, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Versículo 28, capítulo 19 de Lucas. E dito isto, caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhes direis, porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho seus vestidos. Então aqui nós vemos, até isso, ó. Você pode continuar sua leitura aí, mas o que eu gostaria de compartilhar aqui com você é sobre essa reflexão de que o Senhor Jesus tem um plano, ele tinha um plano, na verdade, para aquele momento, por Deus, que assim o fez cumprir este plano. Ele enviou os 2 discípulos para que esse plano fosse concretizado, ou seja, desta forma como deveria ser. Vão lá, nessa cidade aí que está aí à frente, não é? Nesta aldeia que está aí à frente,
E vocês vão encontrar um jumentinho que nenhum homem ainda subiu. Vocês vão desatar ele, soltar ele, ou seja, deu instrução de que iriam na cidade à frente, teriam que ir até lá, a pé, né? Caminhando. Debaixo de um sol quente, né? A princípio, ou talvez até de uma tempestade. A palavra não diz exatamente como estava esse dia. Mas, independente disso, eles tinham que se deslocar até lá. E ainda, imagina, nós vamos ter que encontrar esse jumentinho. Jumentinho, né, era novo, a princípio dizia ali, porque nenhum homem ainda havia montado nele. Eles teriam que ver, então, procurar um jumentinho com essas características, que pudesse ser, não é? E o Senhor já disse, vocês vão encontrar ao entrar na aldeia, não é? Ó, ide à aldeia que está de fronte, e ao entrar, achareis preso. Ou seja, no momento em que eles iriam adentrar a essa cidade, eles já iriam visualizar esse jumentinho. Então, veja as instruções que eles estão recebendo. E aí vão ver que ele está atado, vão soltar ele, vão trazer para mim, mas antes disso vão perguntar, se perguntarem para vocês o porquê que vocês estão desatando ele, soltando, vocês vão dizer que eu preciso dele. E assim eles seguiram exatamente como o Senhor ordenou. Muito bem, trazendo para os nossos dias. A palavra do Senhor é o que guia a vida de todo cristão, ou melhor, é o que deveria guiar a vida de todo cristão. E a palavra do Senhor também fala que as ovelhas, elas sabem discernir a voz do Senhor. Elas sabem discernir quando é o Senhor que fala, quando o Senhor está ali dando as instruções. E essa instrução hoje para nós não temos o Senhor Jesus aqui em pessoa fisicamente como antes eles o tinham, porque era para a obra se cumprir. Mas o Senhor Jesus, quando subiu ao Pai, depois eu vou deixar aqui esses versículos, essas passagens bíblicas para você meditar. Aonde que diz, né? E aí, o Senhor Jesus, quando voltou para o Pai, quando foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, ele disse que ia deixar o Consolador, ou seja, eu não vou mais estar aqui com vocês, dando essas instruções, revelando por boca, de forma fisicamente. Mas vocês vão ter, né, essa palavra do Senhor, a palavra de Deus vai ser registrada e o Espírito Santo é que vai dar essas instruções para vocês. Mas nós só podemos escutar essas instruções para depois, então, resolver se vamos segui-las, se nós buscamos o Senhor. A palavra de Deus fala lá em Mateus 7, no capítulo 8, no versículo 8. Capítulo 7, versículo 8. Buscai ao Senhor, né? Ou melhor, quem busca, encontra. Quem busca, encontra. Aí fala também, quem bate, a porta se abre, enfim, mas quem busca a Deus vai encontrá-lo. Então, para que a gente esteja perto dele, ouvindo as instruções do Senhor, tendo a revelação do Espírito Santo, nós precisamos estar perto dele. E estar perto dele hoje é estar perto, né, do nosso instrumento que temos em mãos, que é a Bíblia Sagrada, que é lida, né, e deveria ser, pelo menos, né, para todo cristão, porque se eu creio num determinado livro, ou numa escritura, ou alguém que escreveu, eu preciso conhecê-la. Porque de outra maneira eu não creio então naquilo. Se eu digo que, vamos supor aí qualquer autor, em que eu acredito naquilo que ele trabalha, nos seus pensamentos, enfim, na sua proposta, aí alguém vem me perguntar algo sobre ele e eu não sei e nunca li, então quer dizer que está faltando, porque se eu creio, eu preciso conhecer na íntegra. Eu preciso estar em constante busca. E a palavra de Deus, ele nos deixou para isso, para que nós nos debruçássemos, conhecêssemos, né, e passando também de geração em geração, e assim ela iria sendo revelada. Não é o entendimento que eu tenho. Muitas vezes o Senhor pode usar, sim, porque Ele dá dons, né, de interpretação, né? Mas a revelação da palavra pelo Espírito Santo é para todos nós. Então, você que lê, que medita, que busca, vai encontrar essa revelação. O Espírito Santo vai se achegar e vai dar essa revelação, assim como o Senhor Jesus deu a estes 2 discípulos, dizendo o que eles deveriam fazer, de que maneira deveriam fazer para que aquele propósito se cumprisse. Então, ao início da nossa conversa,
nós hoje, domingo, devemos buscar ao Senhor. Seja aquilo que você pretende resolver, porque você tem planos e projetos para essa semana, para o dia de amanhã, colocar na presença de Deus, se achegar a Ele. E colocar é falar para Ele, e se achegar é você também meditar na palavra e verificar a orientação que Ele vai te revelar através da palavra. Ele vai te dar instruções para que você cumpra os propósitos dele para a sua vida. Mesmo que você coloque a sua vontade, ele vai fazer o propósito dele, porque até nós, né, pedimos ao Senhor que se cumpra os teus propósitos em nós, que os planos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, não é? E nós devemos buscá-lo, como diz lá em Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está por perto, né? Porque haverá tempos em que o Espírito Santo também não vai mais estar perto de nós, né? Ele vai estar, talvez, perto daqueles que realmente o buscaram, mas depois aquilo não vai mais estar, não vamos ter mais acesso, não vai ter, agora eu quero buscar o Espírito Santo, não vai mais encontrar. Ou você já se preparou, né? E aí a parábola das virgens, que vai chegar o tempo que isso não vai mais haver. Então, voltando, nós apresentamos ao Senhor, devemos apresentar. E Ele vai nos dar as instruções certas, os caminhos certos, a aldeia certa que nós, agora metaforicamente, né? A aldeia certa em que você tem que ir, como você deve proceder, o que você vai responder, né? Até a palavra do Senhor nos orienta que muitas vezes nós não sabemos o que dizer e o que falar, mas o Espírito Santo é quem vai nos guiar aquilo que precisamos dizer, como devemos dizer e se devemos falar alguma coisa, né? Então, a mensagem é que você e eu venhamos buscar, ficar perto do Senhor, para que venhamos receber a instrução daquilo que você precisa, para aquilo que você pretende resolver, pretende desempenhar nessa semana. Mesmo que você não tenha tão claro, ou talvez ache que não tem muitas coisas para resolver, apresente ao Senhor, busque a Ele, invoque Ele, esteja perto, bata, e essa porta vai se abrir. E você vai receber a instrução do Espírito Santo para que estes propósitos se cumpram, para que as coisas elas aconteçam como devem acontecer, na vontade de Deus. E assim então, voltando aqui na palavra, aconteceu. O Senhor Jesus entrou a Jerusalém, né, adentrou Jerusalém, né, em cima de um jumentinho conforme as instruções. Esse jumentinho foi trazido até Jesus de acordo com o que ele assim revelou que iria acontecer e como seria. Então, o Senhor tem coisas para te revelar e dizer como elas vão acontecer. Mas você precisa estar perto dele, ouvir as instruções que ele tem para você e buscar ao máximo fazer conforme ele te orientou. Porque se esses discípulos não fizessem conforme o Senhor orientou, eles deixassem de lado a instrução e fossem para uma outra aldeia, já estava tudo perdido. Ou eles chegassem na aldeia, viram um jumentinho, mas eles já viram outro, também mais ao longe. E aí eles, mas não deve ser esse aqui, deve ser o outro, ficariam na dúvida. Mas o Senhor falou que ao entrar, vocês vão avistar. Então quer dizer que seria o primeiro que eles avistassem. Vamos supor que alguém perguntasse ou eles ficassem com medo e não desatassem esse jumentinho. Ou assim desatasse esse jumentinho, mas alguém vinha, os donos perguntassem por que estão desamarrando. E eles, fugissem. Ou não, nós não vamos levar, vamos deixar ele aqui, me desculpa, nós não precisamos dele, nós vamos encontrar um outro jumentinho, não é esse. Se eles não seguissem as instruções que Deus tinha revelado para eles, o jumentinho não chegaria a Jesus. Ou talvez o jumentinho errado chegaria. Mas como eles estavam perto, receberam a instrução, veja que esse é o primeiro passo, né? Estar perto. Depois, nós vamos receber a instrução. E aí, então, nós recebendo essa instrução, nós precisamos tomar uma decisão. Vou cumprir exatamente conforme o Senhor tem combinado comigo.
E aí cumpre essa direção. E aí então a bênção acontece. Aí então o propósito do Senhor se realiza na minha vida e na sua vida. Então precisamos ter alguns passos. Precisamos estar perto do Senhor. Precisamos ouvir a sua instrução, colocar em prática esta instrução. E aí então nós vamos ver a palavra do Senhor se cumprindo na nossa vida. Então precisa ter aí uma parte do Espírito Santo, né, do fruto do Espírito Santo, que é a obediência, não é? Que nós precisamos estar atentos ao Senhor, né, em prevalecer, em ouvir, em ter o domínio próprio aí, né? Não a obediência, né, mas implicitamente está a obediência, mas o domínio próprio, porque muitas vezes nós não tendo domínio sobre nós mesmos, nós acabamos, e aqui na palavra tem vários exemplos de pessoas que receberam, estavam perto do Senhor, receberam a instrução, mas não executaram conforme o Senhor havia ordenado. Temos exemplo de Saul, temos exemplo do próprio Judas, né? Alguns outros reis também que aconteceu, não seguiram as instruções do Senhor, e aí deu tudo errado. Aí não aconteceu aquilo que iria acontecer, e pior, né? Perderam às vezes reinados, perderam a sua própria vida, e nós sabemos que somos eternos, então precisamos estar preparados também para isso. Vou parar por aqui, deixa o Espírito Santo falar com você, medite nessas palavras, vou deixar aqui na descrição as passagens bíblicas para você ler e meditar, e que Deus fale mais ao teu coração. Uma ótima semana, abençoada seja, e até um próximo momento aqui com você.